Fala galera, esse é o canal Sentimento Tricolor. Eu sou Igor Matos e aqui são meus comentários do pós-jogo de Fluminense 4, Coritiba 0. Mas antes disso, não se esqueçam de curtir, compartilhar, seguir nossas redes sociais e no YouTube de ativar as notificações. Isso é muito importante pra gente, principalmente nesse início de canal. Pedir a todos também que não deixem de seguir Arte Rio MDF no Instagram, nosso parceiro aí, nosso patrocinador inicial, Arte Rio MDF, que o Vitor é um tricolor nato, ele trabalha com quadros temáticos, principalmente para atingir o nosso público, os quadros temáticos do Fluminense. Procura lá Arte Rio MDF, que o Vitor vai estar de prontidão esperando vocês para atendê-los, tá bom? Então vamos lá para a análise de Fluminense 4, Coritiba 0 no estádio Newton Santos. Será que tem como a gente pegar o Coritiba o campeonato todo daqui para frente? Acho que é mais fácil, né, pra gente. Mas de qualquer forma, não tô iludido não. A gente pode pegar qualquer time. Para mim, no país hoje, não existe mais competitividade. No futebol brasileiro não existe. É daqui rumo ao Penta. 4-0 fora o baile. É isso. Brincadeiras à parte, vamos analisar então a partida de Fluminense 4, Coritiba 0 no estádio Newton Santos. Separei alguns pontos importantes que eu queria debater com vocês, até abrir aqui para vocês. Vocês aproveitem para comentar bastante e ver o que vocês acharam das asneiras que eu vou falar. Não sou comentarista, não sou jornalista, não sou formado em comunicação, mas sou um tricolor movido a futebol. Vamos lá então? O que eu tenho para falar? O time do Fluminense, basicamente, que jogou hoje, é o mesmo das últimas partidas, com algumas pequenas modificações por conta das lesões e principalmente por conta do surto de coronavírus que atingiu o nosso elenco. O que a gente viu hoje foi um time, como eu posso falar, como se fosse um restaurante próprio para pessoas com hipertensão. Ele serve o prato, mas não tem sal nenhum. Esse é o Fluminense de hoje. É um time que mesmo goleando por 4-0 não empolga ninguém. Não empolga ninguém e a gente não empolgou ninguém. O time do Odair continua repetindo as mesmas coisas. Mudou algo? Mudou, bem pouco. Principalmente o Dodi. O Dodi avançou um pouco mais, pisou um pouco mais na área, principalmente no primeiro tempo. Fez uma boa partida hoje o Dodi, fugindo um pouco da regularidade que ele tinha tido nos últimos jogos, fazendo basicamente aquele arroz com feijão. O que eu mais vi de diferente também? Algumas poucas jogadas ensaiadas. No primeiro tempo, em escanteios e faltas, a gente já tinha visto algumas. E o lance do terceiro gol também foi um lance de jogada ensaiada, que o Nenê bate a falta no segundo pau, o Matheus Ferraz cabeceia para o meio da área e o Nino estava lá para botar para dentro. Há quanto tempo vocês não veem um tipo de jogada ensaiada no time do Fluminense? Há muito tempo. Pelo menos pós-pandemia, eu não lembro do Fluminense ter tido nenhuma jogada assim ensaiada. Já dá para ver que de repente a pressão que a diretoria colocou para cima do Odair e da sua comissão técnica possa ter surtido algum tipo de efeito. Vamos ver para os próximos jogos. Por que eu quero ver para os próximos jogos? Porque a análise de hoje a gente não pode pegar como conclusiva. O Coritiba é um elenco fraquíssimo, candidato seríssimo a ser rebaixado. E o nosso time é superior. Jogou em casa e merecia vencer. Não só merecia vencer, como era a obrigação do Fluminense sair com os 3 pontos hoje diante do Coritiba, que é um clube de menor expressão e um elenco pior do que o nosso. Essa é a certa. O que eu queria falar muito também é sobre a postura do time do Fluminense. Sobre a postura do time do Fluminense. A gente já vê alguns jogos e hoje se repetiu novamente. É um time que joga com linhas baixas. O Coritiba, a todo momento, principalmente no primeiro tempo, estava com a bola lá no campo de ataque, pressionando o nosso time. Vamos pressionar assim, cozinhando bastante, né? Porque não pressionava, não tinha tantas chances de gol. Mas por quê? Porque o Fluminense atraiu o Coritiba com o resultado de 1-0. A gente construiu 1-0 com um golaço do Michel Araújo, fazendo aniversário hoje. A gente fez 1-0 no início do jogo. E o Coritiba foi lá e, sem pressionar, só cozinhando, chegava e rodava o nosso campo de defesa. Por quê? Porque o Fluminense atrai muito. O Fluminense atrai muito a equipe adversária. O Fluminense traz a equipe adversária para o seu campo. Eu não sei qual é a análise tática que o Odair precisa, que ele quer ter, o que ele quer construir, chamando todo o time adversário para o seu campo, porque não é uma coisa de hoje, a gente já viu isso contra o próprio Atlético Goianiense, já viu outras diversas vezes. Qual é a ideia? Para que atrair o adversário? O que o Odair prega com isso? Talvez um contra-ataque? Pode ser. Mas hoje a gente entrou
com velocidade só do Michel Araújo de um lado. Porque se a gente for ver, o Nenê não é velocista, o Fred não é velocista, e o Wellington Silva, meus amigos, o Wellington Silva não é mais um jogador velocista. O Wellington Silva é um driblador ciscador, porque velocidade não tem. Inclusive, o Wellington Silva deu assistência pro Michel Araújo fazer o gol de 1-0, o primeiro gol da partida, e logo depois saiu. Entrou o Pacheco, que não entrou tão bem, mas é um cara um pouco mais rápido e de recomposição. Isso, de alguma forma, ajudou o Fluminense. O Pacheco está devendo ainda, não fez uma partida como a gente esperava, mas trouxe um pouco mais de velocidade até na recomposição, que é uma situação que precisa o Fluminense. Falando mais um pouco, eu queria pontuar a questão dos centroavantes. Vocês notaram que o Fluminense jogou um pouco diferente hoje por ter um centroavante? A gente passou a ter o Fred na primeira etapa e um pouquinho da segunda etapa nele centralizado, e depois o Felipe Cardoso. Qual é a diferença nisso tudo? O Luiz Henrique, por mais que ele esteja jogando centralizado lá, ele não é um jogador dessa função. É um jovem garoto muito talentoso, mas ele é bem franzino, não está adaptado àquela função. Na base ele não jogava aquela função, ele jogava pelas pontas, Marcos Paulo em uma ponta, Luiz Henrique na outra e João Pedro centralizado. Ele não está adaptado, não sei a que ponto e o que quer o Odair colocando o Luiz Henrique centralizado. A opção pelo Fred deu certo, o Fred é um jogador experiente, segura 2 jogadores, faz um pivô, é uma forma diferente do Fluminense conseguir segurar a bola no ataque, que é uma coisa que não estava conseguindo. Fred hoje fez uma partida de razoável para boa, dentro das suas obrigações, apesar de não ter feito gol, segurou sim 2 marcadores, fez o pivô e conseguiu atrair para a chegada dos 2 pontas, o Michel Araújo de um lado e do outro lado o Fernando Pacheco. Isso foi importante. Também a entrada do Felipe Cardoso, que apesar daquele jeitão todo desengonçado e tudo mais, tem um pouco mais de velocidade do que o Fred, mas também, como eu falei, é diferente do Luiz Henrique, é um cara mais carcundo, um cara que consegue segurar a marcação. Faz pivô? Faz muito mal. A gente sabe da qualidade do Felipe Cardoso. Mas hoje, entre ter o Luiz Henrique fora de posição, um garoto com a chance de queimar, eu prefiro ter o Felipe Cardoso, por exemplo, que não vou entrar no mérito da discussão se é um bom, mal ou péssimo jogador. Eu acho um péssimo jogador. Mas para a função de centroavante é melhor ter um cara mais adaptado. Precisa de chance? Não sei, já teve tanta chance, né? Agora a gente tem o Fred. Fred voltando de corona, precisando de adaptação e principalmente ritmo de jogo. Vamos ver como é que o Fluminense vai se portar nos próximos jogos com o Fred. A questão é que a vitória foi muito mascarada, porque, como eu disse ainda há pouco, o Fluminense por chamar bastante a equipe adversária para o seu canto, acaba que a equipe adversária tem chances de gols. E o Coritiba, pelo pior que seja o time do Coritiba, o Coritiba teve chances de gols. O Robson no primeiro tempo perdeu um gol sem goleiro. O Robson botou uma bola na trave, outro jogador do Coritiba também colocou uma bola na trave. Entendeu? Foram lances de perigo que teve Curitiba, que a bola acabou não entrando, por sorte nossa também, que acabou mascarando o que foi a partida em si. O 4-0 é exagerado, o Fluminense merecia sim vencer, mas o 4-0, como eu falei, é exagerado. A postura do Fluminense precisa mudar, e eu espero que esse 4-0 seja importantíssimo para impulsionar o Fluminense nesse campeonato. Porque depois das eliminações vexatórias na Sul-Americana e na Copa do Brasil, isso surge como um alívio, mais um ponto rumo aos 46, que é o que a gente briga hoje. O foco, infelizmente, tem que ser os 46 pontos. Depois a gente pensa em coisas melhores, porque o Fluminense tem sempre que entrar em qualquer competição brigando para ser campeão. Essa é a minha análise de hoje, de Fluminense 4, Coritiba 0. Gols de Michel Araújo, gols de Felipe Cardoso, Nino e Ganso. 4-0 Fluminense, uma vitória justa, porém um resultado um pouco mentiroso. Fica a lição, os 4-0, além de mascarar a partida que foi hoje, não podem mascarar a má fase que o clube vive e não pode blindar principalmente o trabalho do Odair Hellmann, que é um trabalho altamente contestável, principalmente depois das eliminações e partidas ruins que o clube tem tido. Tá ok? Obrigado aí mais uma vez, vocês curtiram, sigam acompanhando o canal
E é isso, me despeço hoje feliz com 4-0, apesar de mascarado, são mais 3 pontinhos na bagagem. Valeu? Saudações tricolores, nos falamos, até a próxima!